somos torcedores, sem hesitarmos sequer, aplaudiremos o Grêmio, aonde o Grêmio estiver, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Exato, Sandro, velho, hein, cara? Meu, obrigado por ter vindo aí, tá, velho? De coração, é um projeto novo que eu tô começando, né? É voltado pro profissional e eu não vejo um profissional tão dedicado e tão, assim, braços abertos a acolher o instrutor novo que entra. Então, meu convite é por isso também. E seja bem-vindo aí no projeto, né? Papo com Café. Galera que não curtiu, curte aí, compartilha no meio dos instrutores, tá? E aí, meu? E aí? Tudo certo? Show de bola. O que Obrigado. tu achou lá das imagens ali? Conta um pouquinho ali dessas imagens. Tu tava lá, né? Legal aquilo ali, cara. Pô, me emocionei ali. Foi muito tri. Abertura bem compatível, né? Tu tava no jogo? Tava lá. Dei uma pausa, inclusive, no trabalho pra poder ir. E foi legal. Mas como é que tu decidiu ir pra lá? Tipo assim, foi muito tempo antes? Não? Cara, não. Foi meio de repente, de última assim. hora. Foi meio de última hora. Pagou o mesinho de salário, Eu custado, né? lembro que na época os ingressos para a torcida visitante ficou muito disputado. Pô, afinal de contas fazia um tempão, né, que o Grêmio não chegava numa final de Libertadores e aquela coisa de final de Libertadores na Argentina, em Buenos Aires. Então, quer dizer, teve toda uma magia por trás desse jogo aí, né? E enfim, o Grêmio vinha embalado, né? Mas foi tri relembrar ali, ficou bem. Achei tri o vídeo, top. Quero te agradecer o convite aí. Mais uma vez nós estamos juntos aí. Já faz um tempo que a gente se conhece, né? Não preciso fazer muita média aqui. Quero te agradecer o convite, o projeto legal, show de bola. Ter essa visão aí diferente, né, em relação à nossa profissão, eu acho muito importante, né? Muitos profissionais necessitam disso. Não só na nossa área, como em qualquer outra área, né? E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Top! Eu não posso deixar de passar aqui que é papo com café, né? A gente já tomou um café. Mas depois eu perguntei, vamos dar uma cerveja, estamos tomando uma cervejinha zero álcool. Ô, Sandro, pega o copo aí e tal. Aí pegou esse copo da farrapa, você daqui a pouquinho olhou, pegou o copo do arroz pra tomar. Aí pra acabar com o cara. A medida do arroz. Se a Luana me ver com esse copo, já vai me xingar, né? Copinho de boteco, né? Copinho de boteco. E aí, meu, e me conta, Sandro, falando agora sério, eu botei uma foto ali, que é a foto que mais... Quando eu vejo Sandro, quando daqui a pouquinho, eu imagino Sandro família, eu sempre, a primeira foto que me vem na cabeça é aquela foto com a Valentina nas tuas costas na arena. Na arena. É uma foto que mais me marcou, assim, né? Aquela foto ali é tão emblemática pra mim que virou tatuagem, né? Tu lembra que ano foi, assim, que jogo foi? Cara, não, essa lembrança eu não tenho. Porque como a gente é muito quem seguido, tirou, né? tiraram? Sim, foi a Carol que tirou. E como a gente é muito seguido na arena, eu não vou lembrar. Mas eu sempre... A Valentina ali deve ter 3, 4 aninhos e eu gostava de levar ela em jogos calminhos, tranquilos, né? Sem muito movimento. Então deve ter sido um jogo dessa classificado meio assim, um joguinho simplesinha, tanto que tava vazio o pátio ali. Mas essa foto aí é uma foto que marcou muito pra mim, né? A Valentina sempre foi minha parceirona de ir a estádio, eu sempre gostei de ir. E quando ela nasceu, desde que ela nasceu, eu procurei levar ela gosta, até hoje ela vai, né? E aí, foi uma foto bem aleatória, nós estávamos no pátio lá, ela tava na cacunda, parei que eu vou tirar uma foto, pegou, ficou legal. Virou uma tatuagem, fiz na perna, fiz a tatuagem na perna e fiz um quadro em casa, né? Legal. Um quadrinho, ampliei a foto, fiz um quadro. Show de bola, cara. É um passatempo legal que eu gosto. Quantos anos você tá com a Valentina hoje? A Valentina tá com 9 anos. Porra, 9 Nasceu anos. em 2012, né? No ano que foi inaugurada a arena, né? 2012 ela nasceu, hoje a arena tem 9 anos.
E a Valentina tá grandona, né? É filha única, né? Ela tem pedido nos jogos contigo? Pede. Agora que nós tivemos aí essa intercorrência aí de Não. série, agora a gente tá em outra série. Aí eu falei pra ela que ano que vem a gente vai ir nos jogos da Série B. Ela tem que gostar do Grêmio também Sim, na fase ruim, ruim, né? E ela já disse, não, vamos sim, não importa isso, não importa a série, vamos ir sim. Tu sabe que a gente estava finalizando, o Ney teve aqui na semana passada, né? Enfim, o Grêmio ainda não estava teoricamente rebaixado, né? Sim. E aí, cara... No mínimo o Ney não, veio com alguma piadinha. Não, até que ele tava se aguentando tudo, Coloradão. né? Falando, se aguentando, né? Falamos de futebol, falamos não sei o que de corrida. Sim. Então tá, muito obrigado e tal, brigadão. E ele disse assim, vai cair, dizer. Mas eu olhei, na hora de finalizar o vídeo, Acabou com o cara. negócio, né? Pra concluir. Que bárbaro. Então eu acabou fazendo isso, né? E eu já imaginava que ele deve fazer isso no serviço, né? Deve. Vocês folgam? Faz. Tem a gente folgação brinca, lá. né? Como é que é Tem. o ambiente interno do CFC? Assim? Cara, onde eu trabalho o ambiente é muito bom. Primeiro porque os funcionários, os colegas são antigos, todos se conhecem há muito tempo. Isso facilita também o ambiente, né? E nós temos as nossas reuniões sociais fora dali. Então o nosso ambiente, a gente externa ele também. Então a nossa relação é bem agradável, bem legal. Todos com o mesmo perfil, tudo pai de família, tudo um pessoal já mais experiente, né? Tanto na profissão quanto na vida. Sim. Então a gente se dá muito bem, cara. Eu só tenho a agradecer o ambiente que eu frequento de trabalho. Já estou há 8 anos ali naquele mesmo ambiente, com o mesmo pessoal. Então é legal. 8 anos legal. passa rápido. Né? Passa rápido. Eu vim a minha história como instrutor. Se tu me permitiu, já vou entrar nessa parte aí. Eu vim de uma outra realidade, né? Eu era motorista de ambulância, né? Fui motorista de ambulância e com uma direção muito mais ofensiva, e até isso eu conto nas minhas aulas hoje, né? Eu vim de uma outra realidade, eu tive que me moldar bastante de uma direção mais ofensiva para uma direção mais defensiva, né? De mais segmento de regras e tal, né? Que é trabalhar num CFC, né? Ali com a formação de primeiros habilitados. Então eu tive que me moldar bastante, foi uma troca assim, né, que eu tive, não, só um pouquinho agora, montando a ambulância, né, mudou a minha realidade de profissional e tal. Mas foi legal, nada que ali em questão de tempo ali não... Quem te apresentou o curso, por que tu, tipo assim, você é instrutor agora, não era pra outra? Foi meio assim, cara, não dá pra dizer que foi uma coisa muito planejada, muito pesquisada, foi meio assim mesmo, né. A ambulância foi bem na época que a Valentina nasceu. E aí a ambulância, para quem é profissional da área da saúde, sabe que tu não tem lá os feriados, tu não tem o sábado, tu não tem o domingo, tu trabalha direto. Eu trabalhei numa empresa que eu fazia plantões de 12 horas, chegava no final do expediente das 12 horas, o supervisor comunicava, o teu colega das próximas 12 horas não vem, tu vai ficar. E aí tu fazia 24. E com uma filhinha pequena em casa. Então eu não vi nada da Valentina ali no primeiro aninho dela, eu não conseguia acompanhar. A família no Natal na praia e eu dentro da ambulância. Então isso começou a me causar um certo desconforto. Pô, a gente não quer que outras pessoas criem o teu filho. Tu tanto quis um filho para tu trabalhar e não ver ali o crescimento, os primeiros passinhos, essa coisa toda. E isso começou a me incomodar, né? Essa questão mais emocional começou a pesar. E eu pensei, vou trocar de área, vou enxergar outra situação. E aí eu tive uma ideia, pesquisando, olhando, pô, legal. Porque eu sempre gostei de trabalhar com trânsito, né, Lucas? Sempre gostei, saí da ambulância e entrei no CFC. E eu queria continuar com o trânsito. Eu pensei, pô, trânsito, né, também curto, também gosto dessa questão da didática, de explicar, de falar, que são características do profissional ali, de instrutor. Então, achei interessante a ideia, coloquei para minha esposa, a Carol, e ela disse, pô, legal, é uma coisa que tu gosta de trânsito, gosta de falar, gosta de pessoas, gosta de te comunicar, então eu acho isso que foi em 2012? Foi em torno 2013, disso. Isso aí. Aí tu fez o curso, fiz o curso, começou a trabalhar em Cachoeirinha, né? Isso, Cachoeirinha, né? Hoje a instituição que eu estou atualmente é a segunda instituição que eu trabalho no CFC. A primeira foi lá onde eu moro, em Cachoeirinha, e a segunda agora em Porto Alegre. Lá eu fiquei por 3 anos. 3 anos em Cachoeirinha. E aí a questão de Cachoeirinha lá no CFC de lá é que nós trabalhávamos ao sábado até o meio-dia. E aí foi uma baita experiência, foram 3 anos que eu dei aula teórica, dei aula no simulador, dei aula na categoria D.
E foi uma baita experiência, foi a porta de entrada. Só que a gente sempre procura o melhor, Claro. né? E aí, Porto Alegre, a característica dos CFCs de Porto Alegre é que não se trabalha no sábado, a maioria não trabalha no sábado. Então, fui adaptando e tal. O primeiro CFC foi uma porta de entrada maravilhosa, onde eu peguei uma baita experiência. E aí, hoje, atualmente, né, trabalho num CFC que trabalha de segunda a sexta e tal, né? Então a gente vai Mais se tranquilo. adaptando. Tu já deu aula prática, né? Que a gente falou. Sim. E o que tu vê de diferença, assim, até... Hoje, tipo assim, tu deu quanto tempo de aula prática? Assim, nesse CFC que tu tá hoje? Hoje, 4 anos. Tu deu 4 anos de aula prática, né? Isso. E já tá há quanto tempo na teórica? Mais 4. O dobro, né? Já tá 8, tá meio-meio. Meio-meio. Tu conseguiria hoje fazer um balanço das diferenças para ti, da prática, da teórica, com pontos positivos e pontos negativos? Eu tô te perguntando isso porque a gente trabalha no Senac lá, né? Na formação. Esse ano foram 7 turmas, 210 alunos, 210 novos instrutores apenas no Senac esse ano. Mas uma minoria que é instrutor teórico, porque tem daquela imagem ainda daquele instrutor mais antigo que sabia tudo de cor e salteado, que não podia errar nada, mesmo que os tempos mudaram, sabe? Sim. Mas aí eu te pergunto, se a gente pudesse pontuar em pontos positivos e negativos do instrutor prático, independente de ser moto, CD, prático, Entendi. e da teórica, até para o instrutor que está lá fazendo o curso, que vai começar a fazer o curso, saber, me identifico aqui, não é tão ruim ser teórico também. Sim. Conseguiria sim fazer uma... É que hoje em dia, tu mencionou ali um pensamento mais antigo, né? Hoje em dia a informação está muito mais fácil do que antigamente. Hoje em dia, se tu quiser consultar um artigo, tu vai ali na internet, consulta o artigo do Código de Trânsito e tá ali. Simultâneo, até dando aula, até dando aula, né? Hoje, com as aulas remotas. Então, antigamente, eu acho que o pessoal da formação tinha esse pensamento por isso. Teórico, eu vou ter que estar mais atualizado, né? O prático segue um plano de ensino, um plano de aula e é aquilo ali. Aparentemente parece ser mais cômodo a aula prática porque tu vai seguir a tua aula, mas a teoria também. Então eu acho que essa visão aí era mais antiga. Eu hoje, o conselho que eu daria para quem tem esse tipo de dúvida é que ambas as atividades, tanto prático quanto teórico, se tu gosta do que tu vai fazer, eu acho que tu vai seguir, vai ter o mesmo segmento, sabe? Não sei se a gente pode pontuar muitas diferenças. Em termos de atualização, o prático também tem que estar atualizado. Tanto, não dá para achar que a parte prática, o instrutor não precisa se atualizar em termos de leis, precisa também. Né? Não é porque o teórico... Eu acho que não, eu acho que é só o contato que é diferente. Né? Tu acha que tem perfil... Tipo assim, hoje o Sandro é um cara que treina... Eu tô falando pra ele beber. Senão ele vai beber, ele tá falando, entendeu? Eu falo, ele toma um trago. Mas assim... Na tua fala do... é tipo isso. Mas assim, tem um cara que treina muitas pessoas, treinou muitas pessoas, assim como o Ney também, a gente falou nisso, né? O Ney há 25 anos dando aula, Nem passou mais tempo treinando do que dando aula. E aí tu consegue identificar hoje, quando começa um colaborador novo, um instrutor novo a treinar contigo. Esse cara... talvez é melhor pro prático. Ou não, eu acho que pode no teórico, ou não, ou aquela ideia fixa, eu achava que era uma coisa e agora o cara tá indo tudo bem. Sei lá. Tem isso. Tem isso também. Eu acho que assim, a grande diferença que tá aí do prático pro teórico, o prático, ele faz um ensino individualizado. Ele ensina uma pessoa por vez. Um aluno por vez. É que nem nós aqui, eu e tu. O teórico, ele vai falar para o público. E aí, às vezes, é que rola o certo receio daquele profissional que pode ser mais tímido para falar para 20, 25 pessoas do que tu falar com um. Né? Então, eu acho que começa por aí, tá? E essa demonstração do perfil, sim, dá para ver no início da pessoa lá. Os perfis são bem destacados. Né? Mas já me surpreendi, assim como tu mencionou. Eu já achei um funcionário muito bom para ser instrutor prático e ele foi colocado para ele lá a teoria e ele foi muito bem. E a própria pessoa às vezes se surpreende. Nem eu sabia que eu seria capaz de dar uma aula, de falar para 20 pessoas e tal. Então, sim, eu acho que tem isso, tá? Mas o legal é a pessoa seguir, eu acho que a própria intuição dela, né?
essa pergunta ela é feita nos CFCs quando chega um funcionário novo. Tu gostaria de atuar mais na prática, mais na teoria? O que tu acha, né? E eu acho que o que acontecia antigamente, do que tu mencionou ali, do teórico ficar meio receoso, num curso hoje lá, tu pode dizer melhor do que eu. Lá na tua turma de 25 do Senac vai ter 2 ou 3 que se interessam. Mas eu acho que é por esse receio da informação. Eu sempre, quando treinei funcionários novos, eu sempre digo isso. Tu não é obrigado a saber tudo. Exato. Né? Tu é obrigado a passar as informações com clareza e vai ter uma coisa que outra que pode não ficar tão claro assim, e aí vai do teu interesse pessoal de pesquisar, de ir atrás. Eu sou um cara que eu dou aula há bastante tempo e tem algumas coisas ainda hoje que eu fico com dúvida. O que eu faço? Sim. Imediatamente terminou a minha aula, eu vou lá pesquisar e deu, já está aqui. Né? Entendi o assunto e tal. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que antes rolava esse certo receio. Hoje não tem mais, porque a informação está muito acessível, está muito fácil. Então... Tu falou a questão, né, de falar em público, e eu percebo lá no Senac, uma das coisas assim, que eu noto que eles têm receio de dar aula teórica é o medo de errar. Porque, como tu disse, tu está dando aula prática, eu estou te dando aula prática aqui. Sei lá, eu falei uma coisa errada. É para um. É para um, e talvez esse um não sabe que é errado. Sim, e tu já corrige ali na hora. Passa um pouquinho, já fala de novo e já passa certo e tá tudo certo. Exato. O receio da teórica, e se eu falar um português errado? Se eu usar um verbo errado? Sim. E na dinâmica também, desculpa te interromper, mas na dinâmica, porque no carro tu tá lá no meio da rua. E querendo ou não, nós passamos ali a imagem do professor. Exato. Sala de aula é professor. Exatamente. E aí o professor que não sabe conjugar um verbo, o professor que não sabe colocar uma frase corretamente, isso assusta. 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 E eu noto que isso é um bloqueio para eles. A sala de aula. Nesse sentido, por isso que tem menos instrutores novos querendo atuar na parte teórica. Porque tem esse receio. Existem outros, mas assim, esse é uma das coisas que mais me marca enquanto os alunos. Porque assim, e a palavra garrão, hoje talvez não é correto falar a palavra garrão. Até feio, né? É horrível, para falar bem a verdade, foi educado. Você não é um cara muito educado. Mas soa até com um palavrão. Exatamente, mas muitas vezes tu vai falar calcanhar para o aluno não sabe o que é, porque o aluno é do interior, tem uma outra cultura. Então, eu costumo dizer isso nos cursos de formação. Vocês não são professores de português. É óbvio que vocês têm que ser mais politicamente correto possível, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo é o trânsito. O objetivo principal é ensinar a dirigir, respeitar as leis, as regras. Tem tudo algo a mais por trás disso. Que se daqui a pouquinho tu falar alguma palavra errada, tudo bem, no próximo tu vai corrigir. Não é o fim do mundo. Tu vai evoluir. Exatamente, sabe? Talvez esse seja o receio, né? Do pessoal optar mais pela parte prática, né? Talvez seja esse o receio. Mas nada que as pessoas que estão iniciando não superem, não. É bem tranquilo. Ô Sandro, tu tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, e sempre me chamou, talvez a gente nunca teve a oportunidade de conversar, e não é porque a gente está aqui agora nesse papo com café, trocando uma ideia, que é papo com cerveja, na verdade, cerveja zero. O café foi antes. O café foi antes, mas... Papo com café e cerveja. Mas tem um cara que eu noto que é muito família. Tem um cara que... Tanto é que agora, quando tu contou um pouco da tua história... Tu priorizou a tua caminhada pela tua família. Exatamente. Se hoje eu sou instrutor, talvez não, né? Mas 90% mas foi, tu não me foi disse, por uma escolha. Mas tu não me disse que era por causa da família. Sim. Mas assim, aos pouquinhos a gente começa a se direcionar. Pô, precisou a gente fazer um papo café pra tu descobrir uma coisa minha aí, cara. Mas assim, a gente acaba... Por que eu tô te falando isso? Porque a gente tem uma rotina tão estressante no CFC, cara, E não estou falando só de instrutor, estou dizendo de atendente, diretor de ensino geral, instrutor teórico, prático. Todo um profissional que atua lá dentro tem uma carga de... Olha quantos alunos vão lá diferentes, são pessoas diferentes, cada um levando uma carga. E a gente recebe isso. Só que hoje, até assim, eu percebo, por exemplo, tu tá muito mais nas tuas redes, eu falo do Insta aqui, né? Cara, tudo tu posta com a tua família.
Tu não tem post praticamente de quase nada sem ser com a tua família. Não. Tem um. Aí é do Grêmio. Tem um que é do Grêmio, que é o do Maico do Dourado. Porque eu pesquisei. A cornetinha. Quem é Dourado? A cornetinha básica. Mas assim, Mas mas 90% é é da isso, família. E repara que a tua família veio te direcionando para a tua profissão. Estou te falando isso porque eu não enxergo um bom profissional, Sandro. Sim, uma boa família. Sim. Eu não vejo, É a base, né? Eu não vejo tu ser bom profissional se tu tiver em atrito com a tua família. Tu não vai conseguir render no serviço. Sim. E assim ao contrário, se tu for um péssimo profissional, ser chamado a atenção todo dia pelo chefe, pelo supervisor, cara, tu não vai conseguir estar bem em casa. Exatamente. É um equilíbrio. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua família, cara. O quanto eles representam pra te segurar lá um Lucas na vida numa sala, que a gente já teve uns atritos. Mas eu acho que eu tô conversando com o Sandro de boa, porque sempre foi assim. Nem Cara, sempre foi tudo paz, não, né? e eu sempre digo, mas eu sempre dizia. Tudo foi sempre baseado no respeito. Exato. Mas a gente já divergiu. E quebrou o pau. Quebrou o pau. Já divergimos. E assim, mas é importante, né? E aí eu me vejo até um pouquinho como diretor-geral também, né? Isso tinha um hábito que eu dizia, não me interessa o que tu vai falar na sala. Saiu dali, acabou. Entramos ali e resolvemos. Foi sempre assim, né? E eu queria que tu, mas eu queria que tu dissesse, cara, essa pressão que tu recebe lá, e recebe, porque tu é um cara que cansa, um cara que se doa, que se entrega ao máximo, eventualmente vem uma ordem, né, ou uma coisa que tu não concorda, mas que tu tem que fazer. Sim. Como tu administra isso, cara? Eu vou começar respondendo a tua pergunta. Quando eu via os profissionais, os instrutores de trânsito trabalhando, eu dizia, pô, olha lá que barbada, o cara o dia todo sentadinho. Só passeando. Eu tinha esse pensamento e algumas pessoas hoje até têm. O que as pessoas não entendem é que o profissional, o instrutor de trânsito, o cansaço dele não é físico, o cansaço dele é mental. E em virtude disso, tudo que tu falou, a pressão de aluno, pressão de tudo que é lado, tu lidar com pessoas, quem lida com pessoas sabe disso muito bem. Né? O vendedor, o atendente, quem lida com pessoas sabe disso que eu estou falando, né? Tu lida com pessoas não é fácil, né? E a adaptação cabe a nós. Quando nós atendemos o instrutor prático, ele dá entre 10 e 11 aulas por dia. Pode ser que ele atenda num dia 10 pessoas diferentes no carro dele. E cada pessoa com uma personalidade, cada pessoa com uma dificuldade diferente da outra. Então, de hora em hora, um dia inteiro de expediente, ele tem que mudar a adaptação dele para um novo aluno. Ele tem que entrar no carro ou na moto, enfim, onde quer que seja. Agora o aluno anterior tinha tais características, esse tem outras. Então quem tem que se moldar é ele que é profissional. E aí tu contabiliza tudo isso e chega no final do expediente dele lá. Ele teve que se moldar a 10 pessoas durante um dia de trabalho. Difícil. Então ele chega no final do dia com dor de cabeça, a questão é... A carga, né? Ele recebe uma carga muito, né? Exatamente, entendeu? Então é um desafio, né? Por isso que falando de mim, particularmente, aos finais de semana, que é os meus momentos de lazeres, eu procuro aproveitar. Onde é que a gente desafoga isso? Né? É no lazer. É tu tá com a tua família, tu tá com a tua esposa, tu viajar, tu ir pra praia, tu volta, tu vai pra um clube, tu pega uma piscina. O meu sábado e domingo é envolvido com isso e eu não abro mão disso. Eventualmente lá, um joguinho de futebol na arena, eventualmente, né? E é isso, eu acho que o lugar mais agradável no mundo é o teu lar. Tu consegue não descarregar, porque tu falou de uma carga que a gente recebe, eu me coloco instrutor, eu sempre digo, né, que eu sou diretor-geral de ensino, gestor, mas eu sempre vou ser em primeiro lugar instrutor, porque é a engrenagem... Como de fato já foi, né? Como já fui, mas como para mim é a engrenagem mais importante do trânsito. Sim. Porque sem ela, não é possível mudar as coisas. Sim. Passa por ela, né? E essa carga, muitas vezes, eu me lembro que eu chegava em casa, cara, e às vezes contava na Luana. Tu consegue Coitado da Luana. separar isso, não descontar? Cara, eu sei que a gente se policia muito, a gente vem no carro, uma musiquinha, tentando relaxar, para já baixar a adrenalina. Sim. Mas, cara, tem dias que chega em casa, é difícil. Precisa de um tempo. Fácil não é, né? Mas tu consegue, Fácil não é. ou eventualmente Hoje eu já consigo. deu uma... Hoje eu consigo, né? Não vou dizer que nunca aconteceu de tu... Porque a pessoa... Nós temos um perfil meio parecido, eu e tu.
tu acaba levando. Tu tenta, mas tu acaba levando. Tu termina uma aula e tu vai dirigindo até a tua casa pensando, pô, aquele aluno, pô, eu podia ter feito diferente. Já tá errado. Exatamente. Tu já tá levando, mesmo que em pensamento, tu já tá levando teu serviço para casa. Exatamente. Né? A tua última aula encerrou de um jeito que tu não gostou e tu já vai Exatamente. pensando, pô, aquele aluno eu podia ter feito diferente, ele também podia ter feito diferente. Então ali, mas hoje eu posso dizer que eu tô bem maduro nesse sentido, sabe? Uma coisa que eu não faço é levar a minha sobrecarga do trabalho para casa. Eu já fiz num primeiro momento, hoje eu tô muito maduro em relação a isso. Né? Não só do trabalho, mas qualquer outra situação, né? Eu cheguei quinta-feira depois do jogo do rebaixamento em casa brabo, claro. Né? E quem tava no meu lar lá não tinha nada a ver com isso, né? Então, os nossos sentimentos a gente tem que saber dosar nesse sentido. E a nossa profissão é isso. Ela é desgastante, sim. Só que como toda a profissão, né, Lucas? Eu sempre te falei isso. Se tu gosta do que tu faz, tu consegue equilibrar. E é esse equilíbrio que eu sempre procuro fazer. E respondendo a tua pergunta, sim, hoje eu consigo dosar bem isso. O Sandro falou que do rebaixamento, porque a gente está gravando esse vídeo em 2021, é dezembro, né? Ele vai ao ar em 2022 no projeto Novo Papo com Café, espero que vocês gostem. Eu venho lidando com isso já, né, há algum tempo, para falar e para ajudar profissionais do trânsito. E não é só instrutor, aqui vão passar instrutores, diretores gerais, diretores de ensino, vão passar pessoas que trabalham com RH, pessoas com o financeiro do CFC, atendentes. Todas as áreas. Por quê? Porque eu entendo exatamente isso, que é possível a gente fazer o que a gente ama, algo muito estressante, muito cansativo, mas que tu consiga separar a tua vida pessoal. Porque hoje... Se tu for visto tomando uma cerveja, que não seja... Essa é zero. O Sandro não bebe, né, cerveja com álcool mais. E eu não podia fazer a desfeita de tomar uma com álcool, né? Mas se tu é visto, se o instrutor é visto hoje num bar tomando uma cerveja e passar um aluno... Eu já escutei isso. Professor, tá bebendo? Já aconteceu comigo. Mas por quê? A gente é ser humano igual, tem vida particular fora igual que qualquer profissão, né? Médico, professor, dentista, farmacêutico, vive igual, né? Sim, sim. E a minha pergunta vem diante disso, Sandro. Se quando tu treina alguém, se tu ensina isso para aquela pessoa. Em algum momento daquele treinamento, lá no CFC, tu chama a pessoa de lá e diz assim, eu tô te passando aqui, acabou o horário, desliga teu botão, vai para casa, vai curtir. Em algum momento tu tem essa conversa com quem começa no CFC? Eu procuro orientar da mesma forma que eu fui orientado, né? Eu fui orientado dessa forma, eu dei a sorte de ser bem orientado, né? E as pessoas que me orientaram no meu início falaram isso para mim. Tenta dividir, né? E eu procuro passar... Hoje eu tenho treinado muita gurizada mais jovem, gurizada nova, né? Que tá chegando agora na profissão, tá com todo gás, né? Então, às vezes a gurizada quer dar aquele algo a mais, que às vezes não quer desligar muito, né? Então é válido. Quando tu é jovem, tu não sente, mas depois de uma certa idade tu sente. Então eu procuro alertá-los, né, sobre a profissão, é legal. No início, às vezes alguns ficam meio deslumbrados, né, que legal e tal, falar de trânsito e tal, mas tudo tem que ter um equilíbrio, e com a nossa profissão não é diferente. Quem te ensinou, tu lembra? Quem te treinou? Foi o teu entrevistado anterior, foi um dos participantes. O teu entrevistado anterior. Colorado? Ney Colorado. Foi um dos principais. E justo nessa época, foi uma das principais pessoas ao qual eu tenho muito a agradecer, que me ensinou, apesar de eu já ter vindo de um outro CFC, né? Eu já tinha um embasamento, mas foi uma pessoa que eu aprendi bastante. Foi o Ney. E agradeço muito porque o Ney ele foi muito direto nessa questão que tu tá falando, né? Em vai na manha, né? Trabalha, faz o teu melhor, te empenha, mas tem esse equilíbrio, né? Só para deixar claro que o Lucas falou que eu tô bebendo zero, né? Porque eu tenho problema com o alcoolismo, tá? É por causa de medicações. Não sou pessoal. Que ele saiba. Mas é isso, Lucas. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sim, claro que tem, né? A saúde mental. A gente passou por um ano agora muito turbulento, né? Eu acho que não tem pessoa
que a gente encontre que não tenha tido algum problema emocional nos últimos 2 anos. Não tem. Na pandemia, não tem, né? Por causa da pandemia, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né? Tem que trabalhar muito isso. Nós trabalhamos com emoções, né? O aluno, um dia de prova, né? Antes da prova, a gente trabalha com a emoção do aluno também. Imagina tu abstrair tudo isso para ti, né? Tu acaba pegando isso para ti. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio, sim, tem que ter muita calma, né? Procurar exercer a tua profissão da melhor forma possível. Mas eu acho que o principal de tudo isso é o gostar mesmo, né? Eu acho que ninguém instrui, nenhum professor, seja de qual arte for, né? Eu digo que professor é uma arte, ensinar é uma arte, né? Não importa o que tu vai ensinar para alguém, desde que tu goste do que tu faça, desde que tu ame e tu passes para ele. Aquela hora tu perguntou sobre a questão da cerveja, de ter vida social fora da profissão. A única coisa que eu oriento os profissionais que estão chegando é o seguinte, ó. Eu levo uma coisa comigo até como princípio, é agir de acordo com o que eu falo, né? Agir de acordo com o que fala. Não adianta tu ficar 3 horas de aula ensinando, dizendo que o sinal vermelho é proibido, que a placa de pare tem que respeitar, que limites de velocidade tem que ser respeitado, que não pode ingerir bebida alcoólica e dirigir, e tu não agir de acordo com isso. Isso é uma coisa que é um princípio que eu levo para eles. Só fala aquilo que tu faz. Ensina conforme tu age. Porque senão fica sem lógica, né, Lucas? O cara fala uma coisa e faz outra. Fica estranho. Sim. Não tô dizendo que só porque tu trabalha com trânsito tu tem que ser perfeito. Não é isso, né? Tu vai cometer tuas falhas, teus erros. Só que age de acordo com o que tu faz, né? Com o que tu fala. Não dá pra gente pregar algo que a gente não acredita e que a gente não pratica, né? Fica estranho, soa meio estranho, né? E nas minhas aulas eu coloco isso hoje, atuando como instrutor teórico, eu coloco isso para os meus alunos, principalmente nessa questão da bebida, né? do álcool. Nós temos uma aula que a gente fala isso especificamente sobre psicoativos, alcoolemia, e eu deixo bem claro já no início da aula sobre o uso da bebida alcoólica enquanto tu estás na condução de um veículo, né? Nós não vamos em nenhum momento julgar quem bebe ou quem não bebe, quem usa o álcool ou quem usa qualquer outro tipo de substância. Não é essa a questão, porque cada um sabe de si, cada um faz aquilo que acha melhor. Agora, o que é condenável sim, e nós estamos ali para simplesmente repassar o que o Código de Trânsito orienta e manda fazer, é o uso de qualquer um desse tipo de substância relacionando com o trânsito. Esse é o nosso papel, né? E isso que aconteceu, já aconteceu, que tu mencionou, um aluno me encontrou uma vez na praia e disse, professor, deu um grito, eu me assustei, né? Ele tava de costas, né? E aí, não é professor, sor! E aí, num primeiro momento, assim, eu fiquei frio, né? Será que é comigo? Né? não falei. Aí, daqui a pouco, insistiu, sor, não te faz! Ainda falou assim, não te faz! Aí eu olhei, era um aluno, me abraçou tudo. Quando ele viu que eu tava com uma lata de cerveja na mão, ele... Sor, tu tá bebendo? Bem assim, a reação dele foi essa. E eu me senti na hora assim, meu. Não, tu te sente um fora da lei, né? Puxa vida, o que eu tô fazendo de errado aqui? Aí eu, não, mas né, tranquilo e tal. Mas é claro, um primeiro momento, né, foi bem natural isso, foi espontâneo da parte do aluno ver o professor teórico do CFC com uma lata de cerveja na mão. Ele já relacionou a minha imagem com aquele profissional. Ele, naquele momento, ele não conseguiu... Não, mas só um pouquinho. Lá ele é o profissional, aqui ele tá no momento de lazer dele, né? E a gente tem os nossos momentos de lazer. Quem é que não tem momento de lazer? A gente faz isso, né? Uhum. A gente faz isso. Se eu vou, por exemplo, imagino pelo menos assim, a gente olha algum profissional que te atende, sei lá, né? Daqui a pouquinho, de estética. Tu vai lá, daqui a pouquinho tu olha o cara é narigudo. O cara faz cirurgia plástica e não faz... Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é isso que a gente, como ser humano, também precisa mudar um pouquinho. E eu tô te perguntando isso, Sandro, porque assim, muitos alunos têm dificuldade para mudar os vícios. Porque quando tu vai lembrar, quando tu começou, talvez tu dirigia com muito mais vício. Sim, bastante. Do que hoje tu dirige. Tem os seus vícios? Tem, natural, a gente é humano, tudo tem. Mas muito menos. Tu te policiou muito mais para chegar onde tu chegou. O uso do cinto. Tudo,
velocidade, Velocidade. talvez, mão na marcha, Com parar a certeza. banguela, são coisas... Não que tu não fizesse isso antes, Sim. mas hoje tu dá muito mais atenção para isso, O porque pisca. tu trabalha com isso, porque tu Exato. fala disso, porque tu quer agir de acordo com o que tu fala. Então hoje tu te policia muito mais. E eu digo pra eles, Sandro, que assim, dar aula é fácil. O difícil é tu mudar o teu jeito de dirigir, porque tu terá que ensinar a forma que tu faz. E eles ficam espantados, assim, geralmente eles dizem, o que será que ele tá falando? Aí quando passa um mês de curso, o curso tem uma duração de mais ou menos uns 2 meses, quando passa um mês de curso, começa a cair a ficha. Porque a gente começa a entrar numa parte mais de habilidade do instrutor, mais de parte técnica. E aí eles vão para uma prática, porque eles fazem a parte prática, com alguns vícios ainda. Eu digo assim, olha só, mas tá 2 meses e tu não mudou ainda? Tu tá esperando um aluno teu, ao conduzir um veículo, te corrigir? Não, né? Tá na hora da gente mudar. Sim. Então a postura do profissional de trânsito, ela precisa ir mudando quando tu assume que tu quer ser um profissional do trânsito. Não pode, na aula eu vou fazer e fora da aula, dane-se. Exatamente. Que é o que tu falou, né? Tu acompanhou o processo de uma nova funcionária nossa ali, que está trabalhando conosco hoje, e ela é motociclista, né? E ela me reportou isso esses dias, né? Ela pilotava a moto dela de uma forma, né? E a partir do momento que ela começou a trabalhar nessa área, começou a ensinar, ela mudou as técnicas de pilotagem dela. Então a tua profissão, ela também te molda, né? Ela deu uma diferenciada. Claro que ainda tem coisas para corrigir, mas ela já está enxergando isso de uma outra forma. Porque ela pensa exatamente assim, se eu vou ensinar dessa forma, eu tenho que agir igual. Eu tenho que tentar fazer o mais próximo possível daquilo que eu ensino, né? E isso é bom para todo mundo, principalmente para nós. Claro, né? pro trânsito é bom. Mudar o comportamento, porque afinal de contas, o que está em jogo? Todo curso de primeira habilitação eu falo a mesma coisa, eu gosto de falar isso no encerramento, na última aula. De tudo que nós conversamos aqui, o nosso assunto girou todo em torno do quê? Segurança. Eu acho que por que tu respeita a regra de trânsito? Por que tu respeita as normas? Por que tu acata lá técnicas da direção defensiva? É em prol da segurança. Tudo está relacionado com segurança. A multa está relacionada com a segurança. A multa nada mais é do que uma correção do comportamento, que está relacionado à segurança. Então, todo o assunto, né, de quem vai se habilitar, enfim, é relacionado à segurança. Então, isso é bom para todo mundo. Né? Bom para o trânsito, exatamente. Diminui mortes, enfim, né? A gente sabe que não vai mudar de um dia para o outro, mas o instrutor é tão importante no meio que tu tem talvez um período curto, mas tem um período de tentar com que eles mudem o comportamento. Tu tem 30, se tu conseguir de 5, missão cumprida. Né? A gente gostaria dos 30, claro. Mas a gente sabe que muitos alunos, Sandro, tu melhor do que eu, pode até falar um pouquinho, né? Tem muito aluno que não quer estar aí. Tu chama o cara para participar, ô fulano, não sei... Cara, o cara tá dormindo, o cara não sei o quê, cara... É difícil isso, né? Na aula nós temos perfis diferentes de alunos, né? Eu falo ali pela teórica porque é um grupo maior. Então, assim como em toda a sala de aula, tem o bagunceiro, tem o que presta atenção... Eu tenho uma expressão que eu uso que é o migueleiro. É aquele que tá ali só para dar o migué, que faz de conta que tá ali, é o migueleiro. Tem o bagunceiro, tem o que não para de falar, tem os quietos que não gostam de participar. Então, toda a sala de aula ela tem alunos com perfis diferentes. E isso fica muito evidente para ti, profissional, que tá ali acompanhando todos, né? Então, na medida do possível, a gente respeita o perfil de cada um, né? Que nem tu disse, tem muito aluno ali que está contra a sua própria vontade, que não está afim de carteira de motorista, está ali porque na empresa solicitaram que ele nunca se interessou por carteira. Tem as pessoas de mais idade, tem as pessoas de menos idade, perfis de idades diferentes. Então, tem isso também, né, do perfil. Assim como o instrutor prático ele se amolda lá, né, aos seus alunos, o teórico ele também vai observar isso. Né? A experiência alunos te dá com um perfis pouco, diferentes. Né? O desinteresse de alunos, isso não é de agora, né? Isso já era do presencial. Já era do presencial, né? Tu não vai lembrar, mas uma vez, uma das minhas saídas e voltas, né, assim, da área e a gente estuda,
Eu fiz uma pesquisa contigo e eu fiz uma pergunta, não sei se tu Claro vai que eu lembrar. lembro, disse que eu não vou lembrar. Claro que E eu perguntei assim, pensando, qual era, a minha pergunta foi, qual é a maior dificuldade encontrada no curso teórico em termos de aluno? Eu me lembro Tu disso. lembra mais ou menos? Foi pelo celular que tu Foi mandou pelo isso aí. WhatsApp, já tinha o WhatsApp. É. Então a gente fala que o WhatsApp é ruim, a gente pode fazer pesquisa pelo WhatsApp. Eu me lembro que foi pelo telefone. Aí tu me disse, a primeira coisa que tu botou, pessoas que estão há muito tempo sem estudar. Isso. Isso é uma dificuldade grande. Por que isso? Por que tu acha que é isso? Que também Porque, tem essa- querendo ou não, ela volta para uma sala de aula, né? Ela volta a ter contato com livros, com apostila, com prova, essa dinâmica toda do curso, né? Ela volta a ter essa experiência de novo. Mas eu lembro que a minha segunda resposta foi sobre o desinteresse. Isso, mas deixa eu falar antes, por que eu te perguntei isso? Aham. Porque se tu reparar, muitos instrutores novos estão há muito tempo sem estudar. E estão buscando na nova profissão, talvez, uma sobrevivência, uma recolocação no mercado. Sim, sim. E isso é uma dificuldade que a gente sente enquanto está dando aula, né, na formação, que eles estranham muito, primeiro, o estar de noite, porque eles fazem à noite, trabalham o dia todo, à noite, estudando. Já está cansado, né? Isso eu percebo. Então, assim, a mesma dificuldade que a gente tem lá com o aluno primeira habilitação, a gente também passa com o aluno, com os novos A instrutores. formação de instrutor. Dificilmente, Sandro, e a todos que estão vendo, né? Dificilmente tu tem um instrutor, eu vou ser instrutor agora. Esse cara está estudando. Sim. Na sua grande Ele maioria, retoma os ele estudos. retoma porque é um curso, é uma Sim. possibilidade de um curso de 2 meses para ser recolocado no mercado de trabalho, não trabalhar sábado e domingo. Sim. Ganhar um pouco a mais. Assim, quando eu digo a mais... Melhorar a renda. Né? Melhorar um pouquinho da renda. Sem trabalhar sábado e domingo. Sem ser comissionado, talvez. Sim, sabe? Aquela sim. pressão da venda, né? Porém, em contrapartida, tem que ter uma atualização, leitura, exercício, Exato. apostila, polígrafo e etc. Né? Incentivo Agora, muito com a isso. nova modalidade online, Exato. né? Eu tenho muito aluno ali que tem um pouco de dificuldade em acessar a aula, porque nunca Ah, fez curso tem muito de no forma começo. remota. De celular, de entrar, não conseguir, posiciona, não sei o que, a câmera está para outro lado. Então são dificuldades, sim, claro, tem bastante, sim. E a segunda, agora entrando, Sim. sim, uma delas era o desinteresse, que tu até usou uma palavra lá que os alunos estão cagando pro professor. Mesmo tu fazendo uma aula diferente, muitas vezes não chama a atenção deles. Às vezes a gente fica preocupado, né, em não tornar a tua aula. Eu me preocupo muito com isso, naquela coisa mais monótona, né, mais robotizada. Então tu usa a tua criatividade. E às vezes mesmo tu usando a tua criatividade, tu não tem um feedback, né? E essa falta de feedback é isso, é a falta do interesse, né? É um desafio. Eu considerava quando eu te respondi e considero até hoje, né? Só que daí tu falou lá de 30, 5 estão ali. Eu penso nesses 5, né? Se eu tô falando para 30 e tem um me dando atenção, eu já vou dar o meu melhor para esse um. Todos vão tirar proveito, todos vão ouvir. Um só vai tirar proveito, ok, já é o suficiente para minha inspiração, para minha motivação. Eu costumo dizer que o meu combustível é os alunos, né? Claro. O professor de sala de aula, ele tem como seu combustível os próprios alunos, né? Os alunos estão... Quando tu tem uma turma que é participativa, que fala, que pergunta... Cara, às vezes eu imploro por uma pergunta na sala de aula. Às vezes pego turmas que não fazem uma perguntinha, como isso é ruim, entendeu? Principalmente agora na função remota aí. Às vezes eu torço, tomara que alguém me pergunte alguma coisa. Tu vê, instrutor teórico implorando para que faça uma pergunta. Porque a pergunta, às vezes, ela liga a um outro assunto, ela surge assunto diferente, e aí tu pega ganchos e conta história e tal. E às vezes nem uma perguntinha, né? Aí tu fica te perguntando, será que eles estão me ouvindo? Será que eles estão gostando? Eu fico preocupado com isso, né? A gente acaba acostumando, né? Mas... como eu disse lá, toda turma tem perfis de alunos diferentes, sempre tem um interessado. Graças a Deus, sempre tem aquele que está ali ligadão, interessado, pergunta, participa. Então, esse salva a aula, né? Ou não podemos queimar costela, Sandro. Tem uma costelinha, para quem não sabe. Quando eu convido para vir aqui... Tá cheirando. Tem a cervejinha, lógico, né? Tem o café, mas tem a costela. Não é vazio, não é nada, é costela. Por que é costela?
ficou no osso. Eu faço fogo, olha que era Não. faço fogo, eu boto a costela lá no osso e venho conversar. Deixa lá. A gente tá o quê? Meia hora conversando Eu já? acho que é isso. E aí, enquanto vai assando, né? E cara, e tu falando nisso, será que volta presencial? A tua opinião, assim, de mercado hoje, Sandra? A gente já conversou um pouco sobre isso, assim, né? A gente até tá alguns dias já sem conversar. Sim. Mas tu acha que não só no CFC, cara, tudo, na faculdade, volta? Ô, Lucas, o ano de 2020 e 2021 ele foi 2 anos atípicos. Nós tivemos uma pandemia e essa pandemia mudou muita coisa, né? A questão do home office, né, que já era feito, não como é feito hoje. Eu acho que a pandemia enfatizou muito isso. E as aulas remotas já existiam antes da pandemia, faculdade EAD, cursos EAD, só que agora afloriu, porque era a única forma, não tinha outra saída, né? E eu sinceramente acredito que a tendência é essa, né? É uma pena, porque como eu sou mais conservador, enquanto professor, eu prefiro a sala de aula e o contato. Sim. Eu prefiro o contato, mas é uma questão de gosto, né? Tive que me readaptar. Eu e o colega que trabalha comigo, que já é um senhor que já é mais experiente, teve que se readaptar muito mais do que eu, pela questão da informatização, computador e mouse e programa e Google Meet, plataformas diferentes. É uma adaptação. Nós estávamos acostumados a receber os alunos na sala de aula, dar boa tarde e tocar-lhe o conteúdo e falar. E citar exemplo e mostrar e escrever no quadro. É muito diferente. Mas eu acho, pro meu gosto, infelizmente, que a tendência vai ser essa. Eu não sei o que tu acha, mas eu acho que o presencial ele tá cada vez mais, e não só dentro dos CFCs, né? No ensino globalizado em geral, faculdades, cursos, né? As pessoas eu já tive aluno que disse para mim que só estava fazendo a carteira de motorista porque o curso teórico era remoto. Porque se fosse presencial ele não teria essa possibilidade. Então tem muito isso também, né, Lucas? A procura, né? Eu tô te perguntando também isso, André, porque assim, eu venho pensado sobre isso. E essa carga em cima de vocês, instrutores, ela sempre foi grande, tá? Porque assim, a sociedade te cobra aprovação. Né? Lá no CFC tal, aprova bastante ou reprova bastante. Quando reprova porque querem mais a minha aula. E um monte de história que a gente escuta. Os alunos perguntam, né? Quem é o instrutor que mais aprova. O diretor do CFC, ele te cobra também aprovação, ele te cobra um profissional muito certinho, que não pode errar nada. Então, o Detran te cobra as leis, né? Então, caso tu não cumpra o que tem que fazer, ele pode sim te penalizar. Isso está no termo de acordo, né? Lá no termo de vinculação e de credenciamento, né? Mas, assim, eu me chama a atenção que no presencial, Sandro, eu tinha um peso, assim, eu considerava um peso 50% é obrigação do aluno, 50% do professor. Por quê? Porque o aluno está num ambiente próprio, não tem nada disputando a atenção do aluno, está só o professor. Então, o aluno tinha 50% de participação na aprendizagem dele. E o professor, os outros 50%. Sim, porque sempre entendi, aí tu me corrige se eu estiver errado, que só vai acontecer se as duas partes estiverem predispostas àquela troca. Sim. No online, eu acho que isso mudou um pouco. Sim, mudou a proporção, né? 30% hoje é o professor, na minha opinião. Não é uma estatística, acho que não deu tempo de montar essa estatística ainda. E 70% está na mão do aluno aprender. Sim. Por quê? Porque o aluno... eu vou fazer a primeira habilitação, como tu disseste. Só estou fazendo porque é online. Será que esse aluno está num ambiente que ele está sozinho? Propício, né? Ou será que ele está na cozinha com todo mundo falando ao mesmo tempo? Na sala de aula ele está mais focado, é isso que tu quer dizer, né? Na sala de aula ele está no ambiente de aprendizagem. No ambiente propício, Fechado, ele não, até porque se ele pegar o telefone e mandar um WhatsApp, tu vai chamar a atenção dele. Sim. Na casa dele tu não sabe que ele está no WhatsApp, porque está aberta outra tela do lado. Sim. Então é por isso que eu considero hoje o peso continua igual para ti. Mas a carga
Mudou. Deveria ser menor. Sim. Mas não é menor. Sim. Tu é cobrado Continua igual. a mesma. A cobrança é a mesma. Com certeza. Tem orientação lá na tua primeira aula, quando tu vai... Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro, sou o instrutor teórico. Tu dá orientação do ambiente para que ele possa aprender melhor, ou isso é um tema que tu nem toca nas tuas aulas? Não, a gente reforça. Sempre reforçamos. E inclusive tem aluno que diz, a aula do CFC é online. Eu sempre digo, pessoal, a nossa aula ela é presencial, viu? Nós não estamos no mesmo ambiente, mas ela é presencial. Eu preciso de vocês aí. Eu estou aqui e preciso de vocês aí. Então é uma aula presencial, de forma online, porém presencial. Mas sim, a gente sempre reforça, né, Lucas, que o maior interessados ali são eles, né? Nós temos, aquela hora tu falou, eu acho que o instrutor de trânsito ele tem um papel até social, né? Ele está formando um cidadão condutor. Nós procuramos exercer esse papel, mas o aluno ele também tem o papel de cidadão, de que vai, daqui a um mês, 2 meses, ele vai estar com uma carteira de habilitação, ele vai se tornar efetivamente um condutor habilitado, oficialmente habilitado. Então o compromisso dele também é grande, né? Nós temos essa contribuição e a etapa teórica que hoje eu estou atuando é uma parte só, né? Depois vem o simulador, depois vem a prática e aí por fim lá a prova. Então é todo um processo que eu participo desse processo, eu me sinto responsável por isso, né? Mas o aluno ele tem que levar a coisa a sério também, né? Eu sempre digo, o curso de vocês é uma formação. Tu não tá aqui fazendo tu tá te especializando num assunto que é trânsito, que é conduzir um veículo com segurança, né? Então a responsabilidade dele é grande também, né? É grande. O curso remoto, eu vou te dizer que eu fico meio limitado. Eu tenho limitações que no presencial eu não tinha, né? Quando eu quero falar de um exemplo, eu acho que nada vai substituir esse contato aqui, né? Nós podíamos estar fazendo hoje aqui essa nossa entrevista remota. Ia ser a mesma coisa? Não ia. Não. Primeiro que nós não ia estar tomando uma cerveja. Uma cerveja Uma juntos. cerveja zero. Zero álcool, né? Então, eu acho que não tem, né? Não tem como substituir. Quem é da área da educação aí vai me entender. Vai me entender. O presencial ele sempre foi fundamental, eu acho que ele vai continuar sendo. Agora, eu acho que a gente está passando por uma realidade diferente, eu acho que a coisa vai evoluir para isso, né? Para ficar na parte remota mesmo. Pela tua experiência, para que tu possa falar para os... Assim, cara, não é uma dica ainda, a gente tem mais um, né? Tá bom o papo, mas assim, para os novos alunos que estão lá no curso, teria alguma coisa que dissesse assim, se tu não tiver isso, cara, nem vem porque não vai dar certo. Sim. Tem alguma coisa que tu acha indispensável para trabalhar como instrutor, Sandro? Eu não sei se eu falo das características que são fundamentais, né? Cara, essas são fundamentais. Melhor, Por exemplo, paciência. O não tem paciência? O cara que vai ensinar algo para alguém, uma das virtudes que ele tem que ter, uma qualidade que ele tem que ter é a paciência. Então, mas isso é tão básico, eu não quero falar do básico. Eu acho que eu vou paciência, predisposição, tu tem que entender, o aluno, o instrutor que vai iniciar, ele tem que entender que ele está ensinando algo para uma pessoa que essa pessoa nunca fez. Leiga, zero. E essa pessoa não tem obrigação de saber. Às vezes eu vejo que tem profissionais que acham que o aluno tem obrigação de saber. Pô, mas como tu não entendeu que é a primeira... Mas claro que eu não entendi, eu nunca fiz isso antes. O aluno dizendo, né? Eu nunca fiz, como é que eu vou... Então, paciência, predisposição, né? O tato, a forma como tu vai falar, como tu vai colocar. A gente sabe que tem várias formas de falar as coisas. Tem uma forma que pode impactar e tem uma forma que pode ser mais suave. Tem várias formas de tu fazer uma correção. Então eu acho que é isso. A pessoa ela tem que ser ponderada nas palavras, tem que ter um bom vocabulário, tem que saber colocar as palavras. Mas eu acho que isso é da vida. Isso é da vida. Eu quero responder a tua pergunta, falando de novo, voltando a falar sobre o ter prazer no que tu faz, o gostar. Eu acho que para mim fundamental é isso. E eu falo isso muito, cara, não interessa o que tu gosta de fazer, não interessa o que tu vai fazer na vida, mas faz aquilo que tu gosta. Se tu gosta de cortar grama e é feliz fazendo isso, corta a grama. Faz só isso.
Faz Não. o que tu é feliz. Mas vai ser o melhor cortador de grama que existe. Vai te destacar, porque tu É, faz com amor. só cortar grama não. Exatamente. Vai ser o melhor cortador de grama, né? Eu já tive colegas, Lucas, instrutores dentro do CFC que trabalharam por 6 meses, 1 ano, Sim. e chegou no final de 6 Não meses, 1 ano, e disse assim, cara, não era o que eu pensava. Sim. A pessoa se descolocou, ela saiu, se retirou daquele ambiente porque não era aquilo que ela pensava. E isso é elogiável. Claro. Isso é legal, uma pessoa reconhecer, ter a humildade de reconhecer, não é o que eu pensava, não é bem assim. Entendeu? Eu acho muito tri isso, quando alguém chega e resolve que não vai trabalhar, não vai continuar trabalhando Que assume, né? Que assume. Eu não quero mais, não gostei, não me Não identifiquei. era o que eu pensava, exatamente. Eu digo no curso para eles lá, né? E tem uma parte das aulas que a gente fala e que eu começo a mostrar para eles que eles precisam começar a mudança. Porque a gente sempre quer a mudança. Claro, a gente está falando de uma mudança do mundo, tudo. Mas eu vou... quero a mudança no trânsito. Quero que morra menos gente, quero que sofra menos, tenha menos acidentes. Sim. Com isso o Estado gasta menos dinheiro. Mas eu continuo me comportando da mesma forma. Se eles querem isso, a mudança tem que vir deles. No comportamento. E eu digo para eles nessa aula que eles não estão lá obrigados. Eles estão lá porque eles estão predispostos a mudar. Exatamente. Porque ninguém faz nada obrigado hoje em dia, né? Sim. Como tu disseste. Sim. Começou a trabalhar, tu não quer mais, cara. Qual é o problema de tu dizer que tu não quer mais? Não é feio, não é vergonhoso. Assim como não é demérito tu não ter experiência. Sim. Tá tudo bem, Sim. mas tu tem que gostar. Tem que porque gostar. senão tu não consegue aguentar muito tempo, né? Por isso que eu respondi a tua pergunta, resumindo, é isso. Eu acho que é um baita passo, 90% de tu ser um bom profissional. Curtir carro, tu gostar curtir, do meio, é gostar isso. do meio, gostar de falar de mecânica, de primeiro socorro, de direção defensiva, te inteirar sobre os assuntos, porque Ver quando tu vídeo, gosta, YouTube. quando tu gosta, tu vai atrás, né? Tu te interessa. Cara, e eu tenho trabalhado com pessoas, e posso citar aqui o nome de várias, que têm dado show nisso, né? Pessoas que se identificaram, instrutores teóricos, se tu conhece, que se identificou com isso e todo dia usa criatividades diferentes, pesquisa, inova, né? Legal. E se empenha com isso. Então, eu acho que é isso. A pessoa só faz isso porque gosta, né? Porque ama aquilo que faz. Eu acho que isso é fundamental. Acho que isso resume bem a pergunta que tu fizeste em relação ao que um instrutor que decidiu ser instrutor, que está lá terminando o curso, precisa. Gostar. Mas não está proibido de tu achar que tu gosta e chegar num ponto, não era isso. Não está proibido também. E ao contrário também não, né? Exatamente. Tá fazendo curso, meio contrariado, mais ou menos, daqui a pouquinho vai e se encanta. É, e gosta, se apaixona. E naquilo que tu falou também, do prático e teórico, já aconteceu para ambas as partes. Eu conheci gente que dizia, meu Deus, eu quero dar aula prática, nem me imagino dando aula teórica. E hoje está lá dando aula teórica na sala de aula. Né? A pessoa se reinventa, opa, mas não era como eu pensava. E o contrário também. Eu trabalho com um instrutor teórico, tu conhece ele, que ele diz, Deus, o livro da aula prática. Sim. Mas é um cara que sabe muito, Claro. explica direitinho. Mal ele sabe que ele poderia dar uma baita aula Claro. prática. Eu falo para ele, cara, tu seria um baita instrutor prático. Então, eu acho que é isso, cara. E pra gente... Eu não sei quanto tempo a gente já tá, Sam. Cara, que hora a gente começou? 7. Aí já deu 1 hora, passou rápido aí. Passou rápido. Pra gente finalizar, assim, vai finalizando, né? Tem uma coisa que eu me preocupo e já faz algum tempo, e tu me ajudou nisso enquanto a gente trabalhou junto. Que era o instrutor teórico, porque hoje ele tem a possibilidade, depende de cada CFC, de dar aula no simulador. E eu me recordo que na época a gente montava uma escala para que tu dê aula de simulador num turno e no outro teórico. Ao invés de tu dar 2 turnos de aula teórica, porque a online ela cansa muito mais do que o presencial, no meu ponto de vista. Sim. É importante que daqui a pouquinho assim, tem um diretor do CFC vendo a nossa conversa. E aí a tua experiência falando para ele, porque talvez o colaborador dele não diga para ele isso. Sim. Porque se falar, vou perder emprego, não vai. Vamos expor. Mas será que é bom o instrutor teórico dar uma dosada com o simulador ou não? É bom. E sabe onde é que a gente vê isso? Quando a gente tira férias de um colega. Normalmente, se tu é uma dupla Tu de tirou há pouco teórico tempo, né? e tu faz a férias, tu assume 2 turmas. No final do dia é mais cansativo? É
É diferente tu dar um turno e no outro tu ficar... Não tô dizendo que no simulador tu vai ficar sem fazer nada. Mas a dinâmica é diferente. Por mudar, e muda, né? até para mudar o ambiente também, Claro. né? Tu ficar o dia inteiro dentro de uma sala de aula é diferente, né? De tu mudar um turno aqui, outro turno ali. Com certeza. Pro bem-estar do funcionário isso é importante, né? Dosar um pouco aqui, um pouco ali. Pro funcionário é legal, ele abrange todas as áreas. Aprende também também. sobre prática. Porque o simulador também dá uma canseira. Claro. O simulador também cansa. O simulador, tu tá ali, tu fica monitorando a aula do aluno e tu fica intervindo nela quando ele, porventura, precisa de um auxílio. Tu tá envolvidão também, né? Só que numa dinâmica diferente. Então é legal. Eu acho interessante, sim. 2 turnos de turma teórica, ele sobrecarrega, assim. A gente vê nas férias. No online mais, né? No online mais. O online... Por que no online mais? No online o teu tom de voz tem que ser um pouquinho Mais maior. Tu fica 3 horas falando um pouquinho mais alto, isso no final, a voz, cabeça, né? Com certeza. Galera, se você curtiu aí, né, o instrutor teórico, tá vendo no YouTube, compartilha com o instrutor teórico lá que tu conhece, com o teu, com algum, porque a ideia desse projeto, a ideia do Papo com Café é tornar a gente importantes também para a população, também para a sociedade e também para os alunos. O instrutor teórico, prático, ele também tem vida social, né? E às vezes a população, e eu falo no modo geral, até a gente muitas vezes, né, acha que não, que a gente só vive de dar aula. E não é assim, sabe? Então, se tu curtiu aí, compartilha, dá um joinha lá, que nem um amigo meu fala, né? E Sandro, cara, de verdade, foi um prazerzaço te receber. Tu é um cara que eu admiro, um cara que eu me espelho enquanto estou teórico também, de uma certa forma. Um cara que eu sempre pergunto. Todas as minhas decisões voltadas enquanto a gente trabalhou junto, sempre veio uma opinião tua junto, por mais que eu não fizesse, né, exatamente o que tu me disse, mas aquilo sempre teve um peso muito grande pelo profissional que tu é. Tá? Então, cara, fico muito feliz. Eu que agradeço o convite aí de participar. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito legal essa tua iniciativa. Eu acho que tá faltando isso, uma visão externa da preocupação com o profissional. Falta isso. Infelizmente, a gente é carente disso, né? E que legal que tu tomou essa iniciativa aí. Eu vou estar sempre à tua disposição aí para quando tu precisar. Tu sabe disso. Não preciso fazer média contigo. A gente... Nunca fiz média, não vai ser agora, né? Não vai ser agora. E parabéns pelo projeto aí, cara. Tomara que bombe aí a galera. Curte, compartilha com os colegas. Passa aí, hoje em dia é fácil, né? Vai estar à disposição de vocês esse material logo em seguida. Façam isso, vocês vão estar ajudando não ao Lucas, não a mim. Vocês vão estar ajudando ao trânsito, ao profissional da área. Tu que é instrutor, que vai começar a tua carreira... eu te desejo que tu tenha um bom início, vê se é isso que tu quer, vê se é isso que tu está preparado. Vai ser cansativo, vai pesar no mental, procura balancear tudo isso e com certeza teremos excelentes profissionais aí, colegas nossos, né? Valeu, vamos formar. Vamos lá comer aquela costela. Obrigado. Tá lá a costela. Valeu, gente. Gurizada. Um abraço. Abraço.